Cristo, Tu és o amor da nossa vida. Tu és o nosso maior bem. Tu és a nossa paixão, a vida das nossas vidas. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por ter dito sim ao propósito do Pai. Obrigado por ter aberto os braços naquela cruz e sangrado em meu lugar. Obrigado pelo seu precioso amor, que morrendo golpeou a morte e ao terceiro dia ressuscitastes vitoriosamente, definitivamente, poderosamente. Obrigado, minha paixão, Deus da minha vida, Senhor da minha existência, doçura minha, meu Rei, meu Redentor. Seja engrandecido, seja exaltado no nosso meio. Tudo é para Ti, tudo é para Ti, Todo-Poderoso, Raiz de Davi, brilhante estrela da manhã, Leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, o justo e justificador de muitos. Obrigado, meu Rei. Nós temos grandes expectativas pelo dia que nós nos encontraremos contigo. Contemplaremos o teu olhar de amor. E assim como tu és, nós seremos. Veremos a face do nosso Redentor. Aquele que sendo o maior se fez o menor. Aquele que sendo Senhor se fez servo. A vida que morreu. O sustentador do universo que foi sustentado em uma cruz. O caminho que se cansou, a verdade que foi acusada de mentira. O Todo-Poderoso que se fez fraco. O Criador que se fez criatura. O caminho, a verdade e a vida. Nós veremos a tua face e contemplaremos como tu és. E então, transformados com esse encontro, nós seremos como o Senhor é. Maranata. Diga Maranata. Diga vem Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Obrigado, queridos, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso, queridos. Nós estamos recebendo a palavra do Senhor acerca do fim dos tempos. E eu sei que nessa noite você vai sair daqui impactado, mais ainda com aquilo que Deus tem para a sua vida e acerca das verdades futuras. Amém? Nós ouvimos pela manhã, queridos, que o estudo da escatologia sobre a vida após a morte. Nós ouvimos falar que a cruz, a obra da redenção, nos deu um novo destino. Nós não estamos mais nos nossos pecados, nós estamos em Cristo. E agora, se qualquer pessoa que estiver em Cristo partir, ele já vai estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então você pode ouvir essa mensagem pela manhã, depois no canal da igreja, no canal do YouTube, e ser ministrado pelo Senhor. Amém? Nesse momento, agora pela noite, eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Diga comigo, o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então hoje
Quem estava pela manhã vai entender e quem não estava, você vai procurar no YouTube. Hoje nós iremos ressuscitar. Amém? Eu estava morto pela manhã e agora eu ressuscito. Quer entender melhor? Vá lá, Verbo Zona Leste, lá no YouTube. Verbo Feliz, amém? Uma igreja feliz. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, novamente, eu quero manifestar minha gratidão à liderança, ao pastor Norberto, a toda a sua equipe pastoral, pelo convite para que este vaso magro estivesse aqui transmitindo a palavra de Deus, amém? Para quem não me conhece, eu sou de Pernambuco. Aleluia, glória a Deus. Moro no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Arco Verde, mas eu sou de um lugar chamado Gravatá, que está a 80 quilômetros de Recife. E eu tenho servido ao Senhor lá em Arco Verde já durante alguns anos. Juntamente com minha esposa, nós lideramos jovens durante 5 anos, trabalhamos no departamento infantil e até hoje eu estou lá trabalhando. Servimos também na liderança dos conselheiros da igreja e eu auxilio o meu pastor nas questões doutrinárias da igreja local. E tenho viajado no Brasil, ensinando a palavra do Senhor acerca do fim dos tempos, de outras áreas também. Quem me conhece só da escatologia não sabe que o vaso magro flui na cura também. Então, se você chegou doente, você vai receber sua cura hoje, amém? Glória a Deus. Então, Deus tem nos dado a graça de transmitir essa palavra. Eu gostaria de dar uma notícia aqui para vocês em primeira mão. Essa é a primeira vez que eu prego na Igreja Verbo da Vida em Campina Grande. E eu louvo a Deus, porque Deus usou a liderança para abrir as portas para que o vaso magro viesse aqui ministrar. Tiveram outros convites para outras igrejas irmãs, nossas do Verbo da Vida, mas terminou não dando certo por causa da agenda. Mas aprove a Deus que dessa vez deu certo e estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Diga Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você vai abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21. E eu peço que, por favor, pode colocar o slide que tem o nome, o arrebatamento e a referência que eu acabei de citar. Filipenses, capítulo 3, verso 20 ao 21. Glória a Deus. Se você quiser ver algumas definições e algumas questões a nível de introdução dessa matéria, você vai ver pela manhã. É só você assistir, que lá eu apresento várias verdades da escatologia nesse contexto, amém? Introdução à escatologia. Filipenses, capítulo 3, verso 20 ao 21. Você encontrou? O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipos, ele diz: porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao da sua glória, segundo a eficácia do seu poder de subordinar a si mesmo todas as coisas. Aleluia. Diga comigo, a minha pátria está nos céus. Diga, e é dos céus que eu aguardo o Salvador. Quem é o Salvador? O Senhor Jesus Cristo. E o que é que ele fará quando ele vir? Ele vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E como ele fará isso? Segundo a eficácia do seu poder de subordinar a si mesmo todas as coisas. Isso quer dizer, queridos, que a qualquer momento nós estaremos caminhando nas ruas maravilhosas, talvez aqui de Campina Grande, você estará caminhando por aqui ou no local que você mora, você que está nos assistindo, e de repente, o Todo-Poderoso, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, aquele que tem a voz como o estrondo de muitas águas, aquele que tem a voz como o som de uma trombeta, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é antes do antes, aquele que é depois do depois, aquele que é Senhor de todas as coisas. Ele virá. E pode ser que então ele dê fim aos seus planos. Ah, eu quero que ele interrompa meus planos. Eu quero estar caminhando nas ruas da minha cidade e de repente ele volte e o plano perfeito se cumpra. Eu digo não ao meu plano e sim ao plano dele. Aleluia. Maria teve seus planos interrompidos pelo Evangelho. O Evangelho põe o impossível de joelho. O Evangelho humilha a lógica.
O Evangelho, em última instância, dá fim aos nossos planos, finda com os nossos propósitos, para que o plano perfeito se cumpra. Se o meu plano se cumprir, só eu sou abençoado. Mas se o Evangelho se cumprir em mim, o plano de Deus, nós somos abençoados. Então eu quero que, de repente, o Senhor venha. E então esse vaso seja sugado, removido para o encontro do Senhor dos ares. Amém? Glória a Deus. Pode passar, por favor. Quero apresentar algumas definições aqui dessa matéria, desse conteúdo. Bom, nós temos aí o significado de escatologia, eu já passei, mas eu quero repetir. Escatologia, queridos, é o estudo do fim dos tempos, das profecias relacionadas à primeira e à segunda vinda de Cristo. É a junção de duas palavras gregas, a palavra escatos e a palavra logos. Escatos quer dizer fim ou final, e logos quer dizer palavra, ideia, dissertação. Portanto, escatologia é o estudo do fim dos tempos, o estudo das últimas coisas. Amém, queridos? Esse é o assunto, isso é o que se estuda em escatologia. Agora, eu, Saulo, gosto de dizer algo, que não há distância entre a cruz e o fim, entre a obra da redenção e as glórias futuras. Porque por muitos anos nós aprendemos, de uma forma não apropriada, que escatologia é um assunto secundário, que não está na cruz e que não tem praticidade. Mas isso não é verdade. O nosso rei só foi para a cruz para dar cumprimento a profecias. Então, se ele foi para a cruz para morrer em nosso lugar, para dar cumprimento às profecias, logo a cruz é escatológica. E lembrando que os eventos futuros só serão desencadeados porque ele morreu e ressuscitou. Ele é o Cordeiro que morreu e ressuscitou para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Diga comigo, existe cruz na escatologia. Diga, e deve existir escatologia na mensagem da cruz. Glória a Deus. São faces de uma mesma moeda. Amém? Aleluia. Vamos passar mais um pouco só para eu apresentar definições de arrebatamento. Pode passar mais. Isso aqui eu falei pela manhã. Quem quiser pode ver. Nós iremos ler esse texto aqui, só que antes eu vou apresentar algumas definições aqui para você. Como nós estamos falando sobre o arrebatamento, eu preciso definir esse conceito. Pode passar, por favor. Diga comigo, arrebatamento. Eu fiz um poema, queridos, como sempre, eu gosto de fazer alguns poemas. Né? Deus me dá inspiração, eu começo a escrever e eu faço um poema. E eu fiz um sobre o arrebatamento. Eu digo, pode voltar, por favor, só para eu ler o poema. Estamos ante ao amanhecer de um encontro. Um encontro? Sim. Um encontro de amor, de esperança e alegria. O local? Eu sei. Com quem? Também sei. Mas quando? Não sei. Pode ser hoje. Por que não agora? Maranata, que venha o meu rei. Diga, eu tenho um encontro marcado. Diga, local, nuvens. Diga, com quem? O rei da glória. Mas quando? Não sei. Diga, pode ser hoje. Por que não agora? Diga, Maranata, que venha o meu rei. Aleluia! Eita glória! Vamos passar. Aleluia! Glória a Deus! A palavra arrebatamento, a palavra arrebatar, é uma palavra grega chamada harpazo. Diga comigo, harpazo. Olha aí, falando grego. A palavra harpazo na Bíblia, queridos, a depender do contexto, essa palavra ela quer dizer remoção, retirada, partida. A depender do contexto, indica algo positivo ou negativo. Um exemplo, eu gosto de dar esse exemplo aqui com o pastor da igreja, porque todo mundo dá o exemplo com o pastor. Então, eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, vamos dizer que o seu pastor, o pastor Norberto, estivesse aqui no culto e saindo aqui do culto, ele fosse ali para frente do hotel e, de repente, aquele carro escuro, com os vidros escuros, carro preto com os vidros escuros, que nossa mãe tanto falava quando a gente era pequeno, cuidado com o carro preto. Então, aquele carro preto dos vidros escuros passa, saem alguns homens de lá, pega o pastor, coloca dentro do carro e agora diz assim, se vocês quiserem o pastor de vocês de volta, vocês precisam pagar $2 milhões. Essa remoção foi para algo negativo, sim ou não? Foi um sequestro. Mas vamos simular agora a mesma situação, o pastor está lá aqui na frente com a sua esposa, na frente do hotel, de repente passa aquele mesmo carro preto, agora cheio de irmãos prósperos, guiados pelo Espírito Santo, e eles pegam o pastor e a esposa, colocam dentro do carro e dizem assim, agora a gente vai levar vocês para um cruzeiro com tudo pago.
Essa remoção foi para algo positivo ou negativo? Então, a palavra harpazo, a palavra arrebatar no grego, dependendo do contexto, ela indica se é uma remoção para algo bom ou para algo ruim, para algo positivo ou para algo negativo. Só o contexto é quem determina, amém? Como eu apresento ali. Por exemplo, o maligno, Satanás, ele rouba a palavra que cai em um coração que não tem estrutura, aquela pessoa que não cumpre, não pratica a palavra. Então, quando ouve a palavra e não tem raízes, não tem estrutura, vem o maligno e harpazo, arrebata a semente. Então, isso é ruim. Tudo bem? Mas existe também o remover ou a remoção para algo positivo. Quem lembra em Atos dos Apóstolos, conforme está ali, capítulo 8, verso 39, de Filipe, o evangelista, que ele estava ministrando a palavra do Senhor e ele encontrou um etíope, um homem, e ele ministrou a palavra para aquele homem, e esse homem ele foi alcançado pelo Senhor, e eles encontraram água. E aquele homem disse assim, eis ali água, o que me impede de ser batizado? Ele fala, só se você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. E então diz a Bíblia, queridos, que Filipe desceu com aquele homem nas águas, aquele homem foi batizado, e de repente Filipe, harpazo, foi removido e achou-se pregando a palavra em Azoto. Ali foi uma remoção positiva para a evangelização. Amém, queridos? Então, a qualquer momento, nós seremos raptados daqui da terra. Removidos, sugados, retirados daqui da terra. Amém? Ô, Saulo, eu vou para onde? Você vai ter um encontro. Porque a nossa pátria está nos céus. Nós estamos aqui de passagem. Não sou do mundo. Cristo disse, eles também não são do mundo. Nós estamos aqui, queridos, apenas de passagem. Nós aguardamos uma nova cidade. A cidade de ouro. A cidade de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos lá, vamos avançar. Eu quero ainda, antes de nós lermos 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 18, eu quero ainda apresentar algo para vocês que vai te ajudar a compreender algumas distinções, diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. E aqui vai um segredo. Por favor, não falem para o pastor, tá certo? É um segredo nosso. Amém? Tem ministros aqui? Ministros, levanta sua mão. Ministros em treinamento? Tem? Segredo. Tem um questionário do ministério. Que nesse questionário lá tem uma pergunta sobre o fim dos tempos, mostrando as diferenças entre arrebatamento e segunda vinda. E está aqui a resposta. Segredo nosso, tá certo? Não fale para o pastor. Vamos lá. No arrebatamento, Jesus vem no ar e retorna para o céu. Já no segundo advento, após a tribulação, ele vem para a terra implantar o seu reino. Há uma diferença ou não? Com certeza. Outro, no arrebatamento, a igreja sai da terra. Já no segundo advento, após a tribulação, os descrentes são levados da terra para o juízo. A mensagem do arrebatamento traz consolo. Já no segundo advento, após a tribulação, todas as tribos da terra lamentarão. Então, são eventos distintos. O arrebatamento é esperança. O arrebatamento é alegria. No arrebatamento não tem angústia, no arrebatamento não tem tribulação. Para nós, não. O arrebatamento é um encontro de amor. Já a segunda vinda, Jesus Cristo vai voltar, queridos, como todo-poderoso que vai exercer juízo sobre os homens desobedientes. Diz a Bíblia, queridos, que com a espada da boca dele, ele vai ferir aqueles povos inimigos. Está em Apocalipse 19, verso 21. E todas aquelas pessoas serão mortas com a espada que sairá da boca daquele que está sentado no cavalo branco. Amém, queridos? Então, são eventos distintos. Sendo assim, nós cremos que nós não iremos passar pela tribulação, seremos arrebatados antes para o encontro do Senhor nos ares. Amém? Eita, glória a Deus. Vamos lá, vamos passar. Agora, eu quero que você abra, pode deixar nessa imagem aqui, e eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler do verso 13 até o verso 18, e nós estudaremos aqui verdades consoladoras. Amém? Diga comigo, verdades consoladoras. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aleluia! Glória a Deus!
Você tem muita coisa para anotar na sua agenda hoje. Você já anotou o encontro, que tem um encontro com o Senhor? Logo mais você vai notar também que nós temos uma ceia com o Senhor. Tem a ceia hoje, mas tem uma ceia marcada também com o Senhor. Amém? Nós iremos ceiar com Ele. Não sei se você sabia disso, mas tem uma ceia agendada. Na agenda de Deus está lá uma ceia. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, queridos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 18. Olha o que diz as Sagradas Letras. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Eu expliquei esse versículo pela manhã. O verso 14 diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê que ele morreu e ressuscitou? Aí o texto diz, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que já morreram, ou os que dormem. Eu expliquei a expressão dormir também. Verso 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou os que já morreram. Verso 16, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. Veja que Paulo não esperava morrer, Paulo esperava ser transformado. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, raptados, removidos, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Então, note que a mensagem do fim dos tempos para nós é consolo. Paulo não disse, pastor, atormentai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo disse, consolai-vos. Portanto, nós estamos aqui diante de verdades consoladoras. Eu quero pontuar e mostrar para você aqui algumas coisas que ocorrerão no dia do arrebatamento. Amém? Vamos dizer que hoje fosse o dia do nosso encontro com o Senhor. Aleluia. De manhã, queridos, quem veio pela manhã viu que tinha uma franja nervosa aqui assim, ó. E eu coloquei um gel forte agora. Isso agora você fica. Lembrei de banha, né, que o pessoal usava. Deixa para lá. Então vamos lá. O que acontecerá no dia do arrebatamento da igreja? Vamos lá. O que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja? Bom, o que você deve guardar é que o arrebatamento da igreja não será um evento silencioso. Haverá 3 sinais sonoros. Está no texto, viu? Isso não é invenção do vaso magro, não. Está no texto. 3 sinais sonoros ocorrerão no dia do arrebatamento. Número 1, um brado de comando do Senhor. O texto diz, de alguma forma misteriosa, o nosso rei vai bradar. E a voz dele é poderosa. Se você tem dúvida que a voz dele é poderosa, eu quero te lembrar algumas coisas. O próprio rei aqui disse, um dia, aqueles que dormem no pó da terra ouvirão a minha voz e ressuscitarão. A voz dele penetra as sepulturas e ressuscita os mortos. Segunda lembrança, a voz dele é como o estrondo de muitas águas. Apocalipse 1:10 diz que Apocalipse 1:10 e 4, verso 1 e 2, diz que a voz dele é como o som de uma grande trombeta. Meu Deus do céu. Só para te lembrar também, Lázaro havia morrido, já fedia e já tinha 4 dias. E diz a Bíblia que o Redentor chegou lá e disse, Pai, te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. E ele disse, Lázaro, vem! Os teólogos ficam tentando explicar, não, mas por que Lázaro estava com uma faixa e isso aconteceu? Eu não quero saber. Eu só sei que o Redentor chamou e Lázaro teve que vir. Existem muitas tentativas para explicar milagre. Você não tenta explicar, você recebe e você opera. O rei disse, vem! E então Lázaro veio. Amém, queridos? Eu sou professor de História da Igreja Cristã também. E eu, quando ensino esse assunto, eu gosto de citar isso.
Na história da igreja cristã, queridos, os cristãos, no início das perseguições imperiais, eles se reuniam em cavernas, pastor, em verdadeiras cidades subterrâneas. Tem até um livro chamado As Catacumbas de Roma, que eles tratam sobre isso. E lá, em algumas dessas catacumbas que os cristãos se reuniam, existiam alguns desenhos lá, algumas imagens falando sobre os cristãos. Existia o peixe, que era o símbolo do cristianismo, e também existiam algumas frases. E dentre essas frases, tem uma frase de um homem chamado Frederic. E eles resumiram a frase e colocaram Fred, só que estava chamando ele, Fred! E em seguida tem uma imagem, um desenho dele, assim, um vaso magro, assim, parecido comigo, né? Um risco, assim, uma cabeça grande, uma mão grande só, tem um risco assim só, e ele fazendo eu. Isso aí, queridos, era a esperança escatológica lá no início. Mostrando, queridos, que um dia o rei vai bradar e ele vai dizer, Fred, Saulo, Antônio, Maria, Leonardo, Gabriel, Gabriela. E então, se nós tivéssemos morrido, eu, presente, a voz dele é poderosa e ressuscita os mortos. Então, no dia do arrebatamento, o nosso rei vai bradar. Uau! Meu Deus do céu. Segundo sinal sonoro, misteriosamente haverá a voz do arcanjo. Está aqui no texto, viu, queridos? Ao ressoar, ao brado de comando do Senhor e na voz do arcanjo. Então, o arcanjo vai bradar também. Nós não sabemos, queridos, mas em todo evento escatológico há a presença de anjos. Eu não sei como explicar a razão disso, mas em todo evento escatológico há a presença de anjos. Eu posso lembrar alguns a vocês. O anúncio do anjo Gabriel a Maria, é um anúncio de um anjo para uma mulher. Amém? Um evento escatológico, porque se cumpriu profecias. Que profecia se cumpriu, irmão Saulo? Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o anjo anunciou algo escatológico para Maria. 2. Quem lembra na morte de Cristo, que ele já havia ressuscitado, na verdade, e as mulheres foram visitar o sepulcro dele, e chegando lá, anjos estavam lá e disseram assim, por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, como havia dito. Quem lembra na ascensão do nosso Redentor, que 2 varões apareceram e disseram assim, varões galileus, eu estou citando Atos capítulo 1, verso 9 ao 11, por que vocês estão atônitos olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Então, misteriosamente, existe presença de anjos em eventos escatológicos. Amém, queridos? Então, o Senhor brada, o arcanjo grita. E acontece o que depois? A trombeta soa. Haverá o ressoar da trombeta de Deus. Essa trombeta não deve ser confundida com a trombeta lá de Apocalipse. A trombeta de Apocalipse, lá dos capítulos 7, 8, 9, aquelas trombetas ali são trombetas de juízo tocadas por anjos que vão ser derramados juízos na terra. Mas essa trombeta aqui parece aludir à voz de Cristo, que é também como o som de uma trombeta, segundo Apocalipse 1:10. Amém? Então, misteriosamente, no dia do arrebatamento, o Senhor brada, o arcanjo grita, a trombeta soa. E o que vai acontecer, Saulo, aqui na terra? É o próximo, pode passar, por favor. O que vai acontecer aqui na terra? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos que também pertencem a Cristo, nós. Porque eu não espero morrer, né? Eu espero ser transformado. Os vivos que também pertencem a Cristo terão seus corpos transformados. Como assim transformados? Revestidos de imortalidade. A vitória que está dentro de você vai tragar a morte que há fora de você. E então acontecerá o quê? Os ressurretos e os transformados que pertencem a Cristo serão arrebatados, removidos para o encontro do Senhor nos ares. Olhando para os céus, o Senhor brada, o arcanjo grita, a trombeta soa. Olhando para a terra, os mortos em Cristo ressuscitam. Os vivos que pertencem a Cristo são transformados e juntos somos arrebatados para o encontro dele. Uau! Diz a Bíblia, queridos, que... Eu quero mostrar algo para você. Ai, Jesus. Me segura, Jeová. Aleluia. Abre em 1 João capítulo 3, verso 2. Aleluia! Ô Saulo, e isso deve trazer o que para mim? Consciência da eternidade. 1 João
3, verso 2. Qual é o efeito dessa mensagem na prática? Consciência da eternidade. Esperança. Urgência na evangelização. Desapego às coisas dessa vida. Você usa tudo e pode usar mesmo. Mas nada disso te possui, nada disso te domina. Aleluia! Uma jovem amiga minha que veio morar aqui em Campina Grande, não sei se ela está congregando em alguma das igrejas aqui, mas o nome dela é Luciana Eliseu. Ela tinha uma frase que ela dizia o seguinte: possua as coisas como se não possuísse. Porque quando você perder, na verdade, você não perderá nada, porque não possuía. Tem gente que tem o coração nas coisas, né? Coloque o seu coração em Deus. E Ele acrescenta as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas? São acrescentadas. Amém? Eita Jesus. Você abriu? 1 João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E alguém dá um glória a Deus por isso? Saulo, explica isso melhor. É simples. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos ímpios. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos distantes. Nós estávamos distantes das alianças. Nós estávamos sem Deus no mundo. Mas a graça transbordou. O Todo-Poderoso, segundo os seus decretos, enviou o seu Filho. O Filho, o Verbo divino, assumiu natureza humana. Se tornou um de nós. Calçou as nossas sandálias, andou entre nós, teve o nosso cheiro, provou da nossa terra, comeu da nossa comida. Ele esteve aqui entre nós e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E então o justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. E Ele agora nos fez novas criaturas. Justiça de Deus, amados de Deus, eleitos de Deus, membros da igreja de Cristo, colunas e firmeza da verdade, os santos, os eleitos, os amados, os mais do que vencedores. Os filhos. Aí você diz, isso é glorioso, amém? Mas ainda não é o tudo. Continua o texto. Agora somos filhos de Deus. Uau! Mas ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Uau! Isso quer dizer que existe algo precioso que nos aguarda. Que agora, queridos, é só uma parte, uma porção, não é o tudo. Mas é poderoso, mas ainda não é o tudo. Em breve, queridos, nós veremos a face do Redentor. Em breve, você que está acompanhando aqui essa mensagem, você vai ver a face do seu Redentor. E então, como contemplar de um espelho, a gente olha a face dele e somos transformados na semelhança dele. Olha, leia o texto, é isso que diz, ó. Olha, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Haveremos de vê-lo como Ele é. O ser semelhante a Ele está associado a ver como Ele é. Aleluia. Eu não sei você, mas eu tenho expectativa de encontrar o meu rei. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos mais. Pode avançar, por favor. Vamos falar sobre 10 verdades sobre o corpo glorificado. Eu vou receber um novo corpo, irmão Saulo? Sim. Como vai ser esse corpo? Gente, vai ser melhor do que o de agora, amém? Eu gosto de dizer a esperança para mim. Pode ser que eu ganhe pelo menos 300 gramas. Aleluia. E segundo a palavra do Senhor, queridos, esse corpo que nós estamos agora é uma tenda. Olha que tenda magra. E nós estamos aqui como que peregrinos. Nós armamos as nossas tendas aqui. E eu olho para alguns irmãos que eu não vou citar, que eu vejo que as cordinhas da tenda estão se soltando. Mas pode ser, irmão, fica tranquilo, que antes que a última cordinha se solte, o rei volte e você receba um edifício de natureza celestial.
Esse corpo faz parte da redenção. O Senhor vai redimir esse corpo. Paulo diz que esse corpo vai ser redimido. Romanos capítulo 8. Esse corpo vai ser transformado. Amém, queridos? Recebemos a salvação no nosso ser interior, sim, mas ainda haverá, nossa mente está sendo renovada pela palavra, mas ainda haverá uma salvação para o nosso corpo. Então, queridos, enquanto isso, as obras da carne devem ser colocadas, queridos, o seu corpo, a inclinação da carne deve ser colocada em sujeição à vida que está dentro de você. Mas em breve não haverá mais morte fora de você. Não haverá mais inclinação pecaminosa e carnal. Porque fala sério, queridos, nós somos salvos, somos filhos de Deus, mas está faltando alguma coisa. Por mais que eu tenha a vida de Deus, por mais que eu seja salvo, por mais que eu diga assim, eu sou próspero, eu sou salvo, eu sou crente, mas está faltando algo. Aí a gente pensa, deve ser casar. Aí casa. Aí está faltando algo. Não, irmão Saulo, deve ser filhos. Aí tem filhos. Aí está faltando alguma coisa. Deve ser as conquistas dessa vida. Aí conquista carro, casa, tudo isso. Aí está faltando algo. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos aqui no corpo, nós vivemos uma ausência temporária. Paulo diz isso. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1, ele diz, queridos, que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Mas ele está dentro de mim, sim, pela fé espiritualmente. Eu não quero ele dentro de mim pela fé espiritualmente, eu quero ver a face dele. Eu não quero ter ele apenas dentro, eu quero estar com ele pessoalmente. Eu quero tocar na face dele. Amém, queridos? E enquanto isso, nós vivemos uma ausência temporária. Mas em breve, isso vai acabar. Porque nós veremos como ele é. E nós estaremos com ele. Meu Deus. Não sei você, queridos, mas dá vontade de voar. Dá ou não dá, gente? Aleluia. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Algumas verdades sobre o corpo glorificado, sobre o novo corpo. Número 1. Será um corpo de glória. Paulo fala isso escrevendo aos Coríntios. Eu não tenho como abrir todas as referências, mas você pode conferir depois. 2. Será um corpo imortal. Lembrando que a morte foi efeito do pecado, da queda. Se nós receberemos a redenção no corpo, não tem mais morte, porque não tem mais pecado. Amém, queridos? Nem efeito dela. Vamos mais. Será um corpo incorruptível. Será um corpo espiritual e físico. Explica essa. Estava o nosso Redentor ressurreto. Ele ressuscitou, sim ou não? Depois que ele ressuscitou, ele deu prova da ressurreição, sim ou não? Quais foram as provas? Número 1, ele comeu. 2, ele bebeu. 3, ele apareceu. 4, ele se deixou ser tocado. Mas quem lembra que quando ele apareceu, o cenáculo, diz a Bíblia que as portas estavam trancadas. E de repente o Senhor aparece lá, sem precisar de portas. E depois que ele aparece, pastor, ele diz, toca. Explica isso? Não se explica. Vai ser um corpo espiritual e físico. Como assim vai ser um corpo espiritual e físico? Porque a gente vai comer com ele. Mateus 26, verso 26 ao 30, ele disse, Mateus 26, verso 26 ao 30, esta é a última ceia que eu faço com vocês. Não beberei mais do fruto da vide até que eu venha no reino do meu Pai e beberei novo com vocês. Mateus capítulo 8, verso 5 em diante, ele diz, muitos irão do ocidente e do oriente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino. Tem mesa, tem ceia, tem comunhão. Eu espero que tenha café e cuscuz, aleluia. Então nós receberemos um novo corpo, amém, queridos? Um corpo poderoso. Esse corpo aqui, ele não pode voar, queridos. Mas por ocasião do novo corpo, queridos, nós seremos sugados para o encontro do Senhor nos ares. Assim como o nosso rei foi elevado às alturas, nós seremos. Eu lembrei de um hino antigo, eu não vou cantar, senão os irmãos vão me apedrejar, mas que dizia assim, eu voarei. Um dia em breve, né, encontrarei o meu Senhor. E então eu voarei. Diga, eu vou voar. Aleluia. Vai ser o fim do nosso gemido pela uma busca de uma redenção.
só explicando para você que ainda está faltando alguma coisa, quero contar para você uma história só para exemplificar isso. Eu tive um professor, num curso de teologia que eu fiz, professor de História da Igreja Cristã, que ele compartilha um sonho de criança. E o sonho dele, sabe qual era? Era conhecer o Anfiteatro Flaviano. O que é isso? O Coliseu Romano. O sonho dele era conhecer o Coliseu Romano. Só sonho de professor de História mesmo, gente. Queria conhecer o Coliseu Romano. E ele não tinha condições financeiras de ir para lá, mas aí ele cresceu, juntamente com um amigo dele, eles compraram uma passagem e foram para Roma. Naquele tempo, quer dizer, ele nem usava o celular, nem nada, era apenas um mapa mesmo de papel. E então disse que quando ele olhou no mapa, lá em Roma, e ele encontrou o nome Anfiteatro Flaviano, Coliseu, ele ergueu os olhos. E quando ele ergueu os olhos, ele disse, o Coliseu. Eu estou diante do grande sonho da minha vida. E ele disse que entrou no Coliseu. Ele disse que caminhou nas vielas daquele Coliseu. E ele disse que sentou nas cadeiras do Coliseu e dormiu nas cadeiras do Coliseu. Ele disse que 4 horas depois ele não aguentava mais ouvir falar de Coliseu. Ele queria sair dali e comer alguma coisa. E então esse professor ele diz o seguinte: quando todos os seus sonhos se realizarem, você vai perceber que ainda assim estará faltando alguma coisa. Porque só Deus é quem nos completa. Aleluia! Não adianta, eu posso casar e coisar, amém, aleluia. Eu posso casar, eu posso ter filhos, eu posso fazer qualquer coisa, mas ainda não é o pleno, não é o tudo, porque o tudo está com Ele. Eu citei pela manhã, mas eu quero citar novamente, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, Cristo é a nossa vida. E quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele. Isso quer dizer, queridos, que parte da nossa vida está com Cristo. Nós nunca teremos uma vida plena senão com Ele. Por isso que Ele é o amor da minha vida, por isso que Ele é a doçura da minha vida. Por isso que Ele é a minha paixão, o meu rei, o meu redentor, o meu salvador, a minha canção. Aleluia! Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o supervisor da igreja. Cristo é o dono da igreja. Cristo é o purificador da igreja. Cristo é o intercessor. Cristo é o Deus da igreja. Cristo é o que assumiu natureza humana. O verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro homem. Ele é o intercessor. Ele é o fiador. Ele é o advogado. Ele é o amigo fiel. Aleluia! Eita Jesus! Então, esse corpo, queridos, ele vai ser semelhante ao de Cristo, número 5. Número 6, será um corpo que brilhará. Depois confira. A Bíblia utiliza a ideia do novo corpo com astros, diferenças de esplendor. Então nós teremos um corpo de glória. Às vezes eu estou ministrando em alguns lugares e alguns irmãos e irmãs, esses irmãos que são profetas visionários, vêm às vezes e falam assim, vaso magro, eu vi você ministrar e você estava brilhando. Tinha alguma coisa diferente em você. Gente, se agora isso acontece, imagina com um corpo de glória. Só para você ficar curioso, lembra quando João viu Jesus em Apocalipse? Que o rosto dele era como o sol na sua força? E ele diz, e quando o vi, caí aos seus pés como morto. Aleluia. Quem lembra que Saulo, viu o Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco e aquela luz foi tão forte que ele ficou cego? Então nós receberemos um corpo de glória, amém? Meu Deus do céu, isso aqui é lindo. Vamos mais. Será um corpo livre do pecado e seus efeitos. Então não vai ter mais nada de pecado nem de efeito do pecado. 8. Será um corpo celestial. Paulo fala de natureza celestial. 9. Será um corpo superior ao atual. Então o nosso novo corpo vai humilhar o presente corpo. Amém, queridos? E por fim, será um corpo que vencerá, o que poderá vencer os limites naturais. Tudo isso nos aguarda no dia do arrebatamento da igreja. Amém? Que essa mensagem, queridos, possa alcançar a sua vida. Que possamos avançar no propósito do Senhor. Que possamos ter expectativa para ouvir o brado de comando do Senhor. E então sairmos daqui para um encontro de amor e de esperança. Diga comigo, Maranata. Diga, vem Jesus. Aleluia. Meu Deus.